Boa tarde a todos. Bom, o painel chama-se Economia Circular e Rastreabilidade, Impactos Sociais, Ambientais e Econômicos. Mas eu sou a coordenadora do evento, eu não resisti a não estar nessa mesa. Primeiro, porque tem pessoas das quais eu gosto imensamente, se eu nominar vai dar uma ciumeira danada, mas elas sabem quem são. E segundo, que é um tema que a coordenadora, a moderadora dessa mesa, domina com total competência. Então, é uma mesa que eu vim mais para aprender, não sei se vou conseguir ficar o tempo todo, do que participar. Isto posto, eu passo rapidamente a palavra para ela, para não atrapalhar essa mesa que será um sucesso. Mariana Maia, por favor. Obrigada, Bia. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Bia é uma engajadora do tema, né? Economia circular. Só para quem eu ainda não combinei da mesa, eu vou desorganizar a ordem aqui das falas, e aí a gente vai partir da visão global de economia circular, para depois a gente chegar em quem atua na ponta, né? E aí a última fala vai ser da Rede Zona Sul, provavelmente, que é quem entrega para a gente produtos, né? E precisa ter essa visão de economia circular também, porque os serviços e comércio fazem parte dessa cadeia. Então, a gente vai partir do global. E aí, Oriana, por favor, conto com você para inaugurar o nosso painel. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Bia e Mariana. Eu vou falar em inglês, então, se vocês precisam da interpretação incrível, ela está disponível. Vocês me escutam? Ok? Bom, é um prazer, mas também uma grande responsabilidade começar essa discussão. E eu também fico feliz aqui de ver que esse painel está desequilibrado em termos de gênero, pelo menos uma vez, né? Não é muito frequente isso, mas eu venho trabalhando aí na economia circular por bastante tempo, no programa da OCDE, nas reuniões de economia circular para as regiões. Tem muitas mulheres que estão trabalhando na economia circular, então fico muito feliz de ver esta confirmação na composição desse painel, na liderança feminina que está presente aqui. Estou muito orgulhosa disso, desculpe, mas eu gostaria de pedir aqui esse momento de glória, de aproveitar esse momento de glória. Mas eu também trouxe uma apresentação, então talvez se você puder me passar o clicker, eu vou pedir aos organizadores que joguem aí a apresentação na tela, só para que vocês possam ver os números que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu começo. Muito obrigada. Eu gostaria de compartilhar com vocês 5 mensagens nos 8 minutos que eu tenho para falar. Eu prometo aí estar atento ao tempo, só para esclarecer que a economia circular significa muitas coisas e também coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, nós falamos com os governos nacionais que talvez eles tenham algumas prioridades que não sejam necessariamente as mesmas dos governos locais ou o pessoal da indústria. A gente não sabe porque significam coisas diferentes. Mas eu diria que, por um lado, todos estamos de acordo que a economia circular não é um sinônimo de gestão de resíduos sustentável, e sim é um sistema econômico onde a gente faz 3 coisas. Primeiro, a gente reduz a poluição e os lixos e resíduos. Segundo, a gente mantém os serviços e produtos sendo utilizados na economia o máximo possível. E terceiro, é uma economia onde a gente regenera a natureza. Então, essa é uma introdução importante, porque quando a gente fala dessa economia circular, se trata da economia e não só do resíduo. E por quê? Porque é importante a gente entender que a gente está indo em direção a um mundo
que, incluindo a OCDE e a projeção de aumento do PIB de 3 vezes com relação ao nível de 2017 para 2060. Então, isso é por causa do aumento de renda, mas também por causa do crescimento populacional. O crescimento do PIB significa que existe mais demanda de serviços, de infraestrutura, produtos, bens e etc. Isso significa que existe mais demanda por materiais. Então, o crescimento do PIB se multiplicando por 3, a gente multiplica por 2 o uso de matérias-primas. E o que a gente tira esse material? De onde que ele vem? E o que a gente faz com o material que se desperdiça no processo produtivo? Essa que é a questão. É a questão para governos. A gente mora num mundo onde a questão geopolítica está se dificultando. Todos estão olhando com relação à transição energética, a combate às mudanças climáticas, e como a economia circular pode ajudar nessa transição para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e também que são derivadas da extração de materiais e também do seu uso e gestão. Então, isso é muito importante com relação às mudanças climáticas no setor energético e as emissões. A gente não está se focando muito na questão dos materiais, que são os outros 50% aí dessas emissões dos gases de efeito estufa. A economia circular pode vamos dizer, gerar uma economia. Se eu te der, por exemplo, o exemplo do aumento na economia, na produção da União Europeia, de 600 bilhões de euros de hoje até 2050. E em termos de aumento de trabalho também, e aumento em questão de uma utilização melhor de 700 bilhões de euros em materiais. Então, quando eu falo de um sistema econômico, é aí que a gente tem que focar, no tipo de economia, no tipo de produção e também inovação e trabalho que a gente pode criar usando esses sistemas. A segunda mensagem é que a economia circular não é nova. Se a gente olhar esse cenário econômico, muitos de vocês já ouviram falar da economia circular, mas acham que é incipiente no nível governamental. Na OCDE, nós temos um estudo com 50 cidades ao redor do mundo, e o que se pode ver é que 57% dessas regiões que nós vimos são pessoas que estão ingressando, cidades que estão ingressando nessa economia circular, ou seja, somente agora estão tentando compreender como podem melhorar em relação a essa agenda da economia circular. E, de fato, 51% desses que nós entrevistamos não tem estratégia, não tem uma visão. Mas isso é importante porque só através dessa visão estratégica é que se pode estabelecer objetivos, metas e colocar o dinheiro onde se fala a respeito. E a terceira mensagem é importante começar, mas também é importante escalonar os projetos. A gente vê que 84% de cidades e regiões usam um projeto piloto e em fase experimental. E isso pode ser feito com vizinhos, com uma área muito restrita, onde se pode utilizar um arcabouço regulatório piloto, vamos dizer assim. E aí se utiliza outros recursos, terra, água, energia. Existem algumas exceções, claro, mas que permitem um uso experimental destes recursos para uma atividade de economia circular que possa ser feita de maneira experimental. Mas então, a partir desse momento, quando a gente vai a aplicação desta experimentação, deste projeto piloto, é importante seguir adiante. Então, como que essas iniciativas que viram projetos pilotos se tornam negócios que funcionem normalmente? Como é que esses modelos de negócios podem recriar, reutilizar, compartilhar, refabricar, inclusive, esses materiais secundários
na construção também, por exemplo, ou utilizando os resíduos de alguma atividade para outros propósitos, para que essa capacidade que não está sendo utilizada desses edifícios que não estão sendo aproveitadas, podem ser usadas para outras coisas. E é isso que está acontecendo de maneira experimental, mas aí tem que ser escalonado, porque a gente não pode somente representar uma exceção, deveria representar o novo normal. E o quarto fator, que é importante também, é que a governança é fundamental. Não se pode fazer nenhuma dessas atividades que eu já acabei de mencionar, ou implementar nenhum dos modelos de negócios que eu mencionei, se a governança não estiver no lugar. Ou seja, isso significa que ter os recursos financeiros, o arcabouço regulatório que esteja já vigente, tem que ter a capacidade de atravessar barreiras. As pessoas não têm muita vontade de compartilhar, não tem vontade, porque talvez eles não saibam, porque talvez não se gerou a conscientização que eles não têm determinados acessos aos serviços. Então não é uma reticência de fazer as coisas no questão dos setores de negócio. Se não houver incentivos econômicos, se não houver um mercado para esse produto secundário, como é que a gente transforma essa economia linear numa economia circular? Então, essas condições são condições de governança para os negócios, para a sociedade civil, para os governos, porque, eventualmente, essa economia circular é uma responsabilidade compartilhada, é um sistema econômico. E como que a gente pode fazer para os negócios, para a sociedade civil? Nós podemos promover, facilitar e fomentar a economia circular. Nós desenvolvemos uma série de ferramentas, checklists, indicadores que podem ser encontrados aqui em alguns exemplos. Mas mais importante que nada, é fundamental acompanhar os governos na definição de quais serão os objetivos, metas e instrumentos que eles vão ter que colocar em circulação para fazer essa transição da economia linear para circular. E eu fico feliz aí de poder compartilhar com vocês depois desta comentário inicial. Obrigada. Incrível, Oriana. Notem que a Oriana falou algumas palavras-chave aqui que são importantes, né? Compartilhar, nova economia. Você não falou nova economia, você falou a próxima, né, economia, ou como deveríamos ser agora, né, de fato. A economia circular, eu acho que alinhando para a gente passar para o próximo painelista, ela é um pouquinho do que a gente fazia antes da industrialização, se acomodou com a facilidade vinda com a industrialização e que a gente precisa voltar a fazer de uma outra forma. Não é parar de consumir, é só consumir de outra forma, com mais consciência, produzir pensando no fim da vida do produto e não achando que ele vai para um aterro sanitário e que isso é a solução, porque não é, as terras vão acabar. Então, assim, a gente precisa começar a produzir pensando que aquele produto pode ser um nutriente que pode voltar para a terra. E aí eu dou exemplo que tem aqui na feira, né? A gente tem uma geleia de açaí sendo vendida ali. Na frente tem um copo feito de açaí, que quando o copo parar de ser usado, ele pode ir para uma compostagem. E isso é o ciclo biológico da economia circular, como a gente tem vários outros exemplos que são factíveis e economicamente viáveis. É só uma nova forma de produzir e de pensar essa economia. E aí eu convido o Kirk, ele é da Câmara de Comércio de Washington, e vai falar um pouquinho para a gente a visão, né, deles em relação à economia circular. A gente se conheceu numa missão na Dinamarca, e aí daqui a pouco a gente fala sobre simbiose industrial, mas eu acho que essa visão global, e ontem a gente assinou uma rede que está sendo formada para a economia circular, que é uma rede global, com a EDIM participando, Washington participando, a CEIAS e a CEDEX junto participando. Então, acho que essa visão de como juntos vamos transformar a economia, que todos nós queremos que continue pujante, né, numa economia regenerativa, é o trabalho que estamos aqui discutindo agora. Então, por favor, Kirk.
Olá, muitíssimo obrigado. É uma honra estar aqui e eu agradeço muito o convite. O maravilhoso da nossa discussão aqui, não só nesse painel, mas no inteiro Green Hill, o que eu tenho para trazer aqui é uma ideia compartilhada do que a gente está fazendo agora. E, para mim, é muito incrível ver as similaridades da forma como a gente faz e o Rio de Janeiro e o estado de Washington também. E, para trazer aqui alguns esclarecimentos, o que eu queria fazer, deixa eu ver aqui, é um pouquinho de background para que vocês entendam como é que funciona. O Departamento de Comércio do Estado de Washington, somos uma agência executiva e temos 800 funcionários. Somos uma agência enorme. Dentro dessa agência nós temos diferentes divisões, uma das quais é desenvolvimento econômico, ali no lado direito embaixo. Nós vemos a questão do desenvolvimento econômico pensando na questão de economia circular. O que a gente pode trazer para ter um futuro mais sustentável? A gente olha da questão dos planos econômicos. Nós entendemos que para que os negócios sejam mais sustentáveis, de uma forma de longo prazo, pensando nos impactos ambientais, a gente também tem que estar capaz de resolver as questões hoje em dia. E hoje, tudo tem questão de maior lucratividade. Se a gente aumenta a lucratividade, que até aquele momento é o modelo linear de extrair, que a gente está extraindo recursos do ambiente e utilizando e não se importando com o fim, e a gente está passando a uma economia mais circular. A nossa visão dentro do estado de Washington é sair dessa mentalidade extrativa para uma mentalidade mais regenerativa, mas sempre mantendo em mente que seja lucrativo para a empresa fazer a função que ela está fazendo. Então, eu gostaria de enfatizar também o fato de que existem duas Washingtons. Existe o Washington, D.C., na costa leste, e o estado de Washington, no lado superior esquerdo dos Estados Unidos. E eu gostaria de trazer essa atenção apenas porque eu acho que ninguém aqui saberia que faltam 4 dias de uma mudança muito sistêmica nos Estados Unidos. A trajetória que nós estamos seguindo em termos de um foco ambiental já há alguns anos, e isso é algo que pode se tornar mais turbulento. Eu falo aqui com a questão a nível federal, mas também o fato de que são as políticas federais, as políticas do governo federal, que colocam os termos dos quais vão trabalhar os estados. E aí um dos pontos importantes do estado de Washington, no canto superior esquerdo, tivemos pelos últimos 12 anos ter um governador que adorava energias renováveis, ambiente, e nós temos muita esperança. Estamos otimistas com relação a continuar. Com relação à economia circular, eu tenho um privilégio dentro do estado de Washington, ajudando a moldar o primeiro plano de estratégia de economia circular, tentando integrar a economia circular nos setores que já existem. Isso é algo que nós continuamos a pensar, não só, mas também a agir. Em 2021, que são 4 anos atrás quase, nós conseguimos passar o programa de coordenação de resíduos industriais, que foi uma série de programas de concessões que ajudou não só aos negócios grandes para se descarbonizarem, mas também os pequenos negócios. E quando eu falo pequenos negócios, eu falo menos de 5 funcionários. Eu também digo que até 500 empregados e até milhares de funcionários. Ver o que nós podemos fazer para mover a economia para um formato mais circular que vai erguer a todos. Essa é uma frase que nós usamos nos Estados Unidos, eu espero que dê para traduzir bem para o português, é que a maré que sobe e levanta todos os barcos. É uma coisa de dizer que nós vamos erguer a todos e mover todos, vamos criar a mudança que é necessária, que nós devemos considerar para termos certeza que nós temos um futuro mais sustentável para todos. Um detalhe sobre a legislação: em 2019 nós desenvolvemos
o Centro de Desenvolvimento de Reciclagem, que veio de uma política que trouxe impacto aos Estados Unidos e a outros países no mundo quando a política nacional chinesa sobre isso em 2017, em que todos os nossos materiais recicláveis que nós juntávamos, eles seriam colocados em navios e levados para a China e lá eles seriam separados. A China começou a dizer, tipo, o fator de contaminação é muito alto, nós não queremos nos arriscar, não dá lucro isso, e a gente vai parar com essa função. Então, em 2019, a legislatura estadual decidiu fazer alguma coisa localmente no estado para dar mercados para esses materiais recicláveis, seja vidro, papel, plástico, tecidos e uma variedade de outros materiais mais ambientalmente delicados. Em 2019, estivemos criando programas para estabelecer ideias criativas e inovadoras para o que é sustentável. Ao mesmo tempo, nós iniciamos o programa de coordenação de resíduos industriais, um programa de simbiose industrial também em 2021. Esses para empresas de pequena e médio porte. Então isso é uma coisa que nossa legislatura deu um pouco dinheiro, $150 mil apenas. Rapidamente, devido ao sucesso do que nós estamos fazendo, eles aumentaram para $850 mil. Na última sessão da Câmara da Assembleia Estadual, aumentou e agora nós temos $2,85 milhões para trabalhar dentro dos nossos recursos. Nós esperamos de continuarmos a aumentar, a dobrar essa quantia de dinheiro utilizável para vários programas com ênfase na bioeconomia. Queremos continuar trabalhando para ganhar a confiança na Assembleia Legislativa. E parte desse sucesso também vem de um aumento da circularidade mais simbiose e ajuda a ter uma melhor compreensão no palco mundial. Nós sabemos que nós não operamos no nada. Dentro do estado de Washington, nós temos muito orgulho de liderar esses esforços de criar uma economia mais circular, tentar desconectar o crescimento econômico do consumo de recursos finitos. É um dos princípios fundamentais que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Como já foi dito antes, mudar de uma economia linear para uma economia circular pode levar uma estrutura mais regenerativa, reusando, reciclando, reutilizando, estimular o que nós precisamos ver acontecendo em questões de mitigação. Isso vem desse efeito para reprojetar uma maneira que os resíduos sejam retirados do sistema. Estamos num trabalho que fazemos com nossos parceiros brasileiros, dinamarqueses, precisamos ter uma melhor compreensão, dizer, quando nós falamos sobre resíduos, nós temos que botar aspas ao redor, porque há resíduos de calor, de água, sólidos, isso é sempre um recurso que pode ser reutilizado, usando resíduos de calor para reaquecer em processos industriais, água de reuso com nutriente, alguma coisa talvez para ser usada para irrigação. É muita inovação para ser feita e nós estamos começando a pensar nessa inovação não só nacionalmente. Nós estamos trabalhando numa base nacional dentro dos Estados Unidos, ajudando a estabelecer uma melhor economia circular, mas também no nível internacional, como já disse antes, tem tantas excelentes ideias, tantas excelentes inovações que nós podemos compartilhar e nos beneficiar para uma descarbonização mais lucrativa. Para relembrar a nossa caixa de ferramentas, nós temos esse guarda-chuva da economia circular, dentro das ferramentas, programas de simbiose industrial, o Centro de Desenvolvimento de Reciclagem, NestCycle, é um acelerador de economia circular, um programa um dos pontos principais que estamos usando,
e o que vem a partir disso. Vou falar um pouquinho rapidamente nesse slide, porque eu tendo a me estender um pouco demais. São poucos exemplos desse programa. Trabalhar com digestores anaeróbicos, biochar, captura de resíduo de calor, o SAF, bioplásticos e um ambiente construído. Tentando ver os resíduos sob um ponto de vista diferente, o que pode ser feito levando a um maior índice de regeneração. E através do que nós aprendemos no estágio internacional, nós tivemos muitas ideias e conceitos nos parques ecoindustriais, que é negócios, empresas vizinhas trabalhando juntas para ter um maior crescimento econômico, maior viabilidade, maior sustentabilidade. É uma coisa que nós estamos tentando implementar no estado de Washington também. Falei sobre isso, o Go Next. O Centro de Desenvolvimento de Marketing de Reciclagem desenvolve projetos em várias cidades. É o programa Next Cycle Washington. Nós estamos a evitar essa pirâmide ao contrário. Nós, como entramos no fluxo de resíduos, como tentando prevenir, removendo o conceito de resíduos do sistema. Nós continuamos a fazer mais conexões, muitas oportunidades no estado de Washington e também nos Estados Unidos como um todo, e que nós continuamos a conseguir recursos e a falar sobre isso, nós damos a oportunidade de aprender e compartilhar conforme nós seguimos adiante. E completar com as das próximas oportunidades, tem o código QR que leva diretamente à nossa página de simbiose industrial, fala mais sobre os casos que nós estamos trabalhando, as oportunidades que nós vemos e descobrir oportunidades que terminam hoje para o estado, a empresa no estado de Nova York. É muito incrível ver que interesse nós temos esse ano, porque a cada ano, desde 2021, o sistema foi se expandindo. Então, eu agradeço muito pelo tempo, a oportunidade que me deram de falar. Eu espero continuar a ter novas parcerias com vocês. Muito obrigado. Kirk, é muito bom ver que a gente não está sozinho. Esse caminho não se caminha sozinho. André, da Relação Internacional aqui também do Estado, foi uma pessoa muito importante nessa conexão, né, André? Na formação da rede, trazê-los aqui para compartilhar conosco. Obrigada. Marina, como a gente sempre fala, né, é economia. É economia. Para o meio ambiente, regenerativa, mas é economia. E ficou muito claro, né, isso na fala da Oriana e na fala do Kirk. Acho que a gente nunca fez aí um mapeamento, se a gente olhar para a economia do Estado, quais negócios já estão acontecendo no formato circular, né? Mas a gente está podendo perceber isso um pouquinho com o projeto que a gente vai falar na sequência de simbiose. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sobre essa questão da economia circular. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos colegas da mesa. É um prazer estar aqui. É muito bom e muito interessante esse desequilíbrio de gênero que a gente está vivendo aqui nessa mesa, como a Mariana falou, porque, em geral, principalmente quando a gente fala de economia e a gente que lida com indústria, né, quando tem uma mulher na mesa é uma, né? E parece que a economia circular também veio mudar essa história, né? Porque todas nós aqui estamos trabalhando com um tema que é um tema absolutamente importante e necessário para o planeta. Eu vou fazer um apanhado rápido, Mariana, porque a gente ainda tem outras pessoas para ouvir, mas dizer um pouquinho de qual é o entendimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro em relação a isso. Eu acho que um ponto que a gente tem que destacar é o fato de que, pela primeira vez no Estado, a Secretaria de Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento andam juntas.
Isso sempre foi um tormento, né? Assim, a gente sempre dizia, "Ih, não vai dar não, porque o ambiente vai embarrear." Ou então o ambiente dizia, "Ih, caramba, lá vem o desenvolvimento econômico para acabar com o meio ambiente." Bom, isso nós conseguimos fazer, mudar essa cara no estado do Rio de Janeiro, e temos trabalhado muito juntas. Isso rendeu, como a Mariana colocou, e o Kirk também, e aí agradeço de novo a Casa Civil, Relações Internacionais, nosso querido André, que está aqui, meu time, a Andressa, que também trabalha nessa área com a gente. Isso rendeu um programa, há uns 2 anos e pouquinho atrás, uma visita que foi feita a Kalundborg, para a gente, então, entender o que era, primeiro, essa história da simbiose industrial. Claro que o conceito de circularidade, o conceito de economia circular, ele se impõe. Hoje não é mais uma opção. Hoje não dá para a gente pensar assim, não vou fazer isso não. Eu vou continuar na economia linear, porque eu acho que assim é mais fácil, vai dar certo. Gente, não tem mais jeito. Porque quando a gente pensa que vai jogar alguma coisa fora, não tem fora. A gente só tem esse planetinho azul, ó, fechadinho. Então, assim, não tem fora. Se não tem fora, a gente tem que cuidar do que nós vamos fazer com os nossos resíduos aqui e, principalmente, verificar qual é a possibilidade de produzir cada vez menos resíduos, né? Aumentar cada vez mais a vida útil dos nossos produtos para que a gente possa usar cada vez menos os recursos do planeta. E isso não me parece mais uma opção. Isso não é mais uma coisa nem do pessoal que a gente chama no Brasil, né, assim, os odaras, ou o pessoal que estava pensando em Woodstock, ou o pessoal da minha turma que trabalhava, eu sou engenheiro agrônoma de formação, e na minha turma a gente era chamado do pessoal das alternativas, porque lá é que começou a briga com os adubos minerais, e a gente querendo uma agricultura orgânica, uma agricultura que regenerasse o solo, uma agricultura que olhasse para a natureza e trabalhasse em conjunto com a natureza. Então, como isso não é mais possível, e como o governo do Estado entendeu isso perfeitamente, e essa união com a Secretaria de Ambiente e com a Secretaria de Agricultura também, né, a gente conseguiu fazer uma resolução a 3 mãos. Então, hoje a gente tem agricultura, desenvolvimento econômico e ambiente trabalhando juntinho. No caso do desenvolvimento econômico, nós começamos a pensar em como é que a gente podia trabalhar com os nossos distritos industriais, porque eles foram criados na década, talvez a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro tem 57 anos. E, assim, há 57 anos atrás, ou há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, acho que as pessoas pensavam que tinha alguma opção diferente. Hoje ninguém mais pensa isso. Portanto, nós começamos a trabalhar nessa vertente do que fazer com os distritos industriais, de forma que as empresas se falassem, que uma pudesse usar o resíduo como matéria-prima da outra. Como é que a gente podia pensar em trabalhar em conjunto? Aí eu volto a pegar um pedacinho da fala da Oriana, quando ela fala de governança. E o Kirk também colocou isso. Governança, eu acho que é o fundamental. Porque, além de tudo, né, se a gente vou excluir a escolha, vou dizer que a escolha não existe mais, todos vamos trabalhar com circularidade. Ok. Mas a governança, ela é difícil porque ela exige que as pessoas que representam as empresas queiram efetivamente trabalhar juntas, queiram diminuir um pouco a questão do sigilo industrial e não, isso eu não vou fazer porque isso eu vou acabar dizendo qual é o meu produto, enfim. Então, e aí ainda mais quando você pensa que o governo também tem que estar nisso, né? Não só a iniciativa privada, não só os pesquisadores, não só a academia, não só a universidade, mas os governos, porque somos nós, governo, que fazemos políticas públicas. E se a gente não consegue fazer esse meio de campo, a gente não tem nenhuma possibilidade de fazer com que essa governança funcione. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que no âmbito, no espaço efetivo territorial, onde as coisas acontecem no território, é preciso que as empresas queiram fazer isso.
A gente está aqui com um belíssimo exemplo, né, da EDIM, da Associação de Empresas do Distrito de Santa Cruz, que entraram de cabeça nesse desafio e trabalham de uma forma tão uníssona, tão azeitada, que a gente pensava que ia ser um número pequeno, ou talvez um número até razoável de interações entre as empresas, mas o que acabou aparecendo foi uma coisa muito maior. A quantidade de possibilidades de interação entre as empresas de um distrito, nos mostrou que esse tema é vastíssimo e que cada empresa dessas, se encara a governança e a possibilidade de trabalho conjunto de uma forma real, crescem as possibilidades de integração. Bom, com isso, nós começamos a pensar assim, bom, mas será que é só na indústria? Né? A indústria, ao final de contas, é um carro-chefe? É. E aqui no estado, por exemplo, nós temos um polo enorme metal mecânico, na região de Resende, e nós estávamos num evento Fiesp, Firjan, CNI, a Volkswagen, as empresas lá do polo metal mecânico, e começaram a aparecer assim, o que a gente faz e que jeito a gente dá no caminhão velho que transita na rua há 30 anos. Porque ele foi feito de uma forma que ele não acabaria, ok, mas ele gasta cada vez mais energia, ele gasta combustível fóssil, E aí a gente, nossa, tem isso também. Aí a gente para um pouquinho e pensa assim, e nossa área aqui de produção rural? E aí a gente diz, e a Mariana também é agoniada com isso, como eu, gente, é muito desperdício. A gente perde muito alimento na cadeia até chegar no supermercado, até chegar nas nossas mesas. É muito. Mas assim, e aí o que a gente faz? Aí a gente planta de novo e a gente joga fora de novo? Enfim, nós não temos muita opção, e aí eu vou entrar só rapidamente, meu tempo está terminando, para falar um pouquinho do tema original, que é a rastreabilidade, para falar o seguinte, eu acho que, além de repetir, né, que a circularidade é o que tem que ser feito, é como a gente tem que pensar, é pensar de forma circular, não é mais só produzir, é pensar em todas as nossas coisas de uma forma que a gente pensa, bom, como é que eu aumento a minha utilização de produto? A gente tem aqui no Rio uma outra área, que eu não posso deixar de falar, que são os resíduos têxteis. Nós temos 3.000 empresas produzindo moda íntima na região serrana do Rio de Janeiro. Imagina o que sobra disso. Imagina o quanto a gente pode fazer, e já estamos nesse caminho também, numa parceria com o Senai C-Ticket, para entender o que a gente faz com o resíduo dessa área. O que isso pode se transformar em quê? Então, a nossa alternativa de trabalho agora do lado do governo do Estado, vamos incrementar todos esses projetos e vamos adicionar a questão da rastreabilidade, porque ali é onde a gente pode fazer o caminho do produto. E entendendo esse caminho, a gente pode dizer, mas está desperdiçando aqui. Mas ali não devia ter esse ponto. Pulamos um pedaço do processo que não devia ser pulado. Verificamos a conformidade ou não desses produtos com a questão ambiental e sustentável. Enfim, eu queria trazer o tema da rastreabilidade, porque eu acho que ele... Assim, eu não estou dizendo que a gente já passou pelos outros, não. Temos muito a trabalhar. Mas cada vez que a gente pensa em circularidade, a gente tem que pensar que tem que colocar mais como é que é? Mais combustível, mais água nesse feijão, para que essa panela possa aumentar e fazer com que, como o Kirk falou, que a maré suba e leve todos os barcos juntos. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Marina. Realmente, assim, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem sido parceira em vários projetos, em vários assuntos. O desperdício que a Marina falou de alimento realmente é uma preocupação do Estado. Teve um estudo que foi feito na cidade do Rio, do desperdício das nossas casas, que é bem grande e a gente precisa se preocupar com ele, sim, né? E aí é um trabalho individual, mas esse desperdício aí é do produto que não chega na nossa casa.
E aí, em uma região do estado, o que me foi falado é que vai para a nossa mesa só 30% do que a gente produz. E lá foi usado recurso natural, energia, não defensivo agrícola, fertilizante, biofertilizantes, enfim. E é disso que se trata, é a gente olhar para todas as cadeias que a gente tem, todo o processo produtivo e tentar melhorar cada um deles, né? A gente está fazendo com a EPA dos Estados Unidos um estudo para ver o potencial de aproveitamento do resíduo orgânico do Rio de Janeiro para biometano, para a produção de biometano, reduzindo assim a emissão. É uma das formas que a gente tem, o resíduo é uma das áreas onde a gente consegue muito rapidamente reduzir. Mas aí, como a Oriana falou, na verdade, a gente tem que pensar no antes, né, para ele não virar um resíduo e ele ser recurso. Bom, nessa seara, eu peço para a Firjan, para a Federação de Indústria, falar um pouquinho para a gente sobre o que a Firjan vem trabalhando, né, de economia circular. A gente sabe que no estado do Rio a Firjan protagoniza o assunto, né? Na Casa Firjan tem curso de design circular, a parte do Senai trabalha muito com projetos também ligados à economia circular, a área de meio ambiente domina também esse assunto. Então, fala um pouquinho para a gente sobre a Firjan, a Federação de Indústria e as indústrias do Rio. Esse aqui está funcionando. Boa tarde a todos. Obrigado, Mariana, pela introdução. Eu fiz uma apresentação só para guiar um pouco essa conversa. Como a Mariana estava falando, a Firjan tem muitos braços, é uma instituição assim, muito complexa de se entender, e eu não tenho a disposição de 10 minutos tentar explicar como é que ela funciona aqui. A gente tem uma parte institucional, mas a gente tem uma parte de educação, a gente tem uma parte de saúde, a gente tem uma parte de formação profissional muito grande. E dentro dessa dinâmica, obviamente, a indústria é muito pressionada por respostas ligadas à economia circular. Então, dentro dessa dinâmica, recentemente, deixa eu ver se vai passar. Não está passando. Agora já passou, pulou mais do que eu queria. Deixa eu voltar aqui. Com animação. A gente teve o lançamento de uma ISO em economia circular recentemente, dia 15 agora de outubro, na Casa Firjan, ali em Botafogo, onde foram apresentadas ali 3 normas, 3 ISOs para a comunidade como um todo. Uma muito específica voltada na parte de vocabulário, uma vez que a gente tem um universo, um vocabulário muito específico para a economia circular. Um outro com orientações sobre os modelos de negócio, como compor as redes, e um terceiro ali, como medir e avaliar o desempenho da economia circular para as empresas. É importante, de fato, ter uma ISO, mas muitas das vezes, quando a gente constrói essas normas, quando a gente constrói essas regras de ABNT e regras de ISO, ela às vezes não se comunica tão bem com a indústria ou com o empresário que está ali na ponta, que está atuando no setor, que precisa colocar a economia circular em prática. Ele não pode só ficar no vocabulário ou na discussão de como é que é a estrutura, o ciclo tecnológico e o ciclo biológico. Ele tem que dar cara para essa economia circular. E muito nesse sentido, a Firjan elaborou aí um guia prático, né, para poder orientar como as empresas podem implementar ações de economia circular e criar os seus programas e os seus planos de economia circular. Esse QR Code em específico, ele dá direto para esse trabalho, para o link, ou pelo menos deveria dar, aonde foi apresentado esse trabalho. E a proposta desse trabalho é tentar mastigar um pouquinho essas normas, tentar fazer com que essas normas fiquem mais fáceis para a pessoa que está ali, para as indústrias que estão ali na ponta, conseguirem implementar. A gente observa, de uma maneira geral, que as empresas maiores, de grande porte, elas têm mais facilidade de implementar planos e ações ligadas a isso, mas a grande base formadora da Firjan são empresas pequenas, são empresas que não têm um volume de pessoal ou pessoas específicas com aquela formação de economia circular para colocar essas soluções no mercado. Então, a gente entende que é necessário ter essa construção, ter esse passo a passo de como colocar. E aí,
eu trouxe aqui alguns pontos dessa estrutura, onde o primeiro bloco que esse guia se propõe é tentar mastigar um pouquinho o que é economia circular. E aí, obviamente, num fórum que tantos especialistas estão falando de economia circular, apresentando a economia circular, eu não vou definir agora para vocês a economia circular, mas tem lá no relatório, e para as pessoas que vão trabalhar com economia circular, é legal eles terem essa definição, esse norte do que é, o quão distante ou quão próxima essa economia circular está de mim. Muitas das vezes as empresas já têm ações ligadas à economia circular na operação deles, mas eles não conseguem separar ou visualizar isso como uma ação de economia circular e nem mesmo estruturar isso como um plano. Então, esse primeiro bloco desse guia, ele se propõe a apresentar o que é economia circular, onde ela está, como eu convivo, trazendo exemplos práticos, exemplos do dia a dia das empresas para eles poderem se sentir mais seguros. A gente desenvolveu dois programas, mapeamentos nacionais, um ligado à indústria do plástico e outro ligado à indústria da automotiva, e o grande medo era definir o que é economia circular. As empresas têm muito medo de se comprometer, de falar o que é economia circular, e a ideia é eles olharem e falarem, não, isso não é um bicho de 7 cabeças, eu consigo ter ações, ou eu consigo apresentar ações para o meu público, para os meus parceiros e para os meus colegas de setor em relação à economia circular. Então, esse primeiro bloco ele é muito em cima disso. O segundo bloco ele já começa a traçar um olhar para a implementação. Tá, ok, entendi o que é economia circular, mas como eu coloco esse bloco na rua? Como é que eu coloco a economia circular na rua? O que eu preciso estruturar? Eu preciso elaborar metas e visões em relação a essa economia circular, aonde eu quero estar com a economia circular daqui a um certo tempo, porque tem ações que são menores e a gente pode fazer ali desde um reaproveitamento de materiais dentro da própria empresa, dentro da própria operação, evitar um desperdício ou um uso de um material desnecessário, mas cada empresa tem a sua capacidade de se adequar ao movimento de economia circular. E esse bloco tenta fazer com que cada um identifique aonde ela quer estar e em quanto tempo ela quer implementar de fato esse programa de economia circular. Ele traz ali essa estruturação da economia circular e a gente começa a olhar também o monitoramento dessa economia circular. Muitas das vezes a gente começa a construir ações ali de recircularidade, ou redução de material, ou substituição de material mais circular, mas a gente acaba não metrificando isso, não medindo o que está sendo feito de fato. E essa não medição faz com que essas ações ao longo do tempo elas se percam, elas se tornem ações pontuais, não uma ação estruturada para essa transição de economia circular. Então, o próximo bloco ele é muito focado nessa mensuração da economia circular. Quais os tipos de ação eu preciso ter para mensurar? Então, pensar na elaboração de KPIs, né, de indicadores chaves para ele acompanhar essa evolução de economia circular é um ponto importante. E nesse bloco aqui em específico, a gente trabalha muito como a empresa selecionar esses indicadores, quais são os indicadores que são mais pertinentes para ela, porque às vezes uma grande corporação introduzir a circularidade do plástico ou introduzir um plástico reciclável é viável, mas uma outra empresa que não pode trabalhar com plástico reciclado por aspectos legais ou por aspectos de mercado, não quer dizer que ela tem que ficar excluída do segmento da economia circular. Ela precisa ajustar os indicadores dela para que caibam nas ações que ela pode propor, que ela pode executar. E a ideia dentro dessa formação, desse trabalho, não é que todo mundo tem que estar exatamente igual, com um alto, elevadíssimo índice de eficiência e circularidade, mas que saibam selecionar quais são os indicadores mais adequados para começar a implementar esse segmento da economia circular. E aí, nesse guia em específico, a gente tem uma parte de orientação de como escolher os indicadores, como reportar os indicadores. A gente observa que quando os indicadores eles ficam guardados na gaveta, eles só são papéis guardados na gaveta. Sem uma comunicação, sem uma necessidade de apresentar esses números, eles acabam se perdendo ao longo do tempo, e isso é um fator que a gente visualiza que acaba morrendo boa parte das ações de economia circular. Então, esse bloco ele concentra muito em quais os indicadores que eu vou utilizar e como eu vou reportar para o meu público, para a minha comunidade.
Tem empresas maiores que a gente conversa, grandes indústrias, que eles já cobram dos parceiros menores da cadeia de valor ações metrificadas ligadas à economia circular. Isso é bonificação para compra, isso é critério de seleção de fornecedor. E aí, se a pessoa nunca reportou isso na vida, se ela nunca fez isso na vida, o desafio para ela poder alcançar esses mercados mais competitivos se torna um grande abismo, onde ela nunca vai ousar pisar. E aqui a ideia é começar a sedimentar esse caminho para que, de fato, ela fique competitiva, ela consiga apresentar indicadores e consiga mostrar essa evolução ao longo do tempo com ações estruturais dessa empresa. E aí, no último bloco aqui, são reflexões para acelerar a transição. E aí foram mapeados alguns pontos dentro dessa reflexão. Está muito ligado com essas ações estruturais de conexão em redes. Eu vou até dar uma colada aqui, mapear quais são os desafios de implementação para cada setor, como a gente estava comentando. Cada um vai ter um nicho de atuação e não é para copiar, não é para fazer idêntico. Cada um tem a sua própria corrida, a sua própria competição. Oportunidades para desenvolvimentos de políticas públicas ligadas àqueles setores. Então, ter conversa com o poder público também para entender qual tipo de estímulo. Tem segmentos que você precisa desenvolver a parte de pesquisa e desenvolvimento, tem outros que você tem que trabalhar a capacitação básica daquele setor. Então, fazer essas conexões, essas ligações é um ponto importante. Importância da educação e conscientização é outro fator que a gente observa muito. Sem a gente capacitar e ensinar as pessoas o que é economia circular, a gente está falando ao vento, está pregando para as pedras. Então, a gente precisa educar, precisa conscientizar, mostrar o caminho. Um outro ponto que a gente observa, muitas das vezes, é a necessidade de fomento à inovação em parcerias. Muitas empresas têm ações isoladas que elas não conseguem visualizar como isso pode se desdobrar para uma vantagem competitiva, para um mercado mais interessante para ela atuar. Então, ter essas possibilidades de acesso a fomento de inovação, desenvolver essas ações, estruturar essas ações, são um passo que esse guia tenta apresentar, e a colaboração entre setores e partes interessadas. A gente já ouviu aqui mais de uma pessoa comentando da necessidade de conectar o setor, de gerar hubs, de gerar integração entre os setores. E, obviamente, o guia demonstra isso e discute isso de uma maneira consistente, da necessidade dessas integrações, dessas ações em parcerias para que a economia circular funcione. E aí, aqui, já caminhando para a reta final, com meus 2 segundos de finalização do tempo, tem 2 estudos recentes que a gente publicou, um ligado à parte da economia circular do plástico, onde participaram 2 institutos senais e 3 institutos senais, o Biosintéticos, o Química Verde e o Química e Meio Ambiente, muito voltado a entender as necessidades de economia circular das empresas que trabalham com plástico, não necessariamente os que produzem, mas os que consomem, os que utilizam, os que demandam, com ações de educação, capacitação, ações ligadas à consultoria e a própria pesquisa e desenvolvimento para esses materiais. E um outro tema mais recente foi ligado à parte do setor veicular, que eles também estão sofrendo uma pressão grande em relação à parte do programa Mover, o antigo Rota 2030, em relação a estruturar ações de economia circular para os veículos, pensar o final de vida do veículo e como esse veículo vai retornar. Então, essa parte de rastreabilidade é um desafio enorme que eles têm aqui pela frente, que a gente tentou discutir um pouquinho nesses relatórios e eles já estão disponíveis aí na web. Eu não coloquei o link, mas depois pelo site da Firjan dá para buscar. Então, obrigado, gente, pela atenção. Obrigada, Thiago. Seguindo na linha das indústrias, né, tem um pavilhão ali que é da Edin. Nesse exato momento, eles estão discutindo a ressignificação dos resíduos. Na verdade, começar a falar mesmo de recurso, né? E esse debate eu acho que é importante, mas isso daí é fruto de um trabalho longo, que começou já em 2022 a ser discutido, negociado. Estamos aqui agora com a Edin, na presença da Melissa. Antes disso, convidar a Cíntia Anjos, da Rede Zona Sul, para compor a mesa conosco. Por favor, Cíntia. Seja bem-vinda. A Edin, como a Marina já introduziu, é o Distrito Industrial de Santa Cruz,
É o primeiro onde a gente está implantando o modelo de simbiose industrial. O Brasil ainda não tem nenhum distrito industrial simbiótico, de fato. A Melissa vai falar mais para vocês, mas eu acho que a grata surpresa foi descobrir que já acontecia um pouquinho da economia circular lá dentro e que isso agora vai ser fomentado por esse projeto que foi desenvolvido a várias mãos. Então, Melissa, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço a presença de toda essa audiência e da mesa também, né? Até pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento que aconteceu na Edim. Bom, eu acho que, primeiramente, né, uma coisa que a gente ouviu até do Tiago é que muitas vezes as empresas, as indústrias, né, têm ações circulares e muitas vezes elas nem sabem que têm, né? Isso é verdade, né? Então, dentro desse trabalho que a gente desenvolveu na Edim, né, a gente antes até de falar da Edim, deixa eu até me apresentar, tá? Meu nome é Melissa Rocco, Cladtech é a empresa que eu trabalho, tá? Não é meu sobrenome, não. Mas ficou até interessante essa forma como está colocada aqui, porque hoje eu estou como coordenadora do projeto Simbiose Industrial para a Edim. E a Edim nada mais é do que uma associação, ela é um conjunto de indústrias que estão, né, associadas na forma da Edim. E eu faço parte de uma dessas indústrias, que é a Cladtech. Tá? Então, só para ficar claro, e eu acho até importante trazer essa experiência. Né? E eu acho que a grande questão, né, que a gente traz dessa experiência de simbiose industrial dentro do Distrito de Santa Cruz é que é uma experiência compartilhada. A gente ouviu também falar dessa palavra, desse compartilhamento. Ao todo, a gente tem 19 empresas no Distrito Industrial de Santa Cruz. E dessas 19 empresas, a gente tem 17 associados dentro da Edim. E dentro desses 17 associados, a gente conseguiu um engajamento efetivo mesmo de 10 empresas. Poxa, mas 10 empresas, né, dos 17 associados, isso é um ganho muito grande que a gente tem. Vamos pensar assim, são empresas, né, de perfis completamente diferentes. Né? A gente tem empresas químicas, empresas siderúrgicas, empresas metalúrgicas, empresas de tratamento de água efluentes, empresas, enfim, né, a gente tem diferentes tipos de companhias dentro de um único distrito. E é fácil organizar isso? É fácil fazer essa sinergia? Não, mas é um desafio bastante interessante. E aí eu trago também o tema que a Marina trouxe, né? Muito assim, nós brasileiros, né? A gente tem um medo assim interno, né, de compartilhar informações. Será que isso são dados sensíveis? Será que a gente pode estar passando isso para frente? Então, como é que a gente trabalhou toda essa questão, né, de trazer realmente, né, esse trabalho, né, e fazer com que essas empresas se engajassem e fazer com que elas realmente compartilhassem informações que não são informações sensíveis. Informação sensível é a fórmula do produto, é o processo que eles estão usando para fazer determinado produto ou serviço. Mas quando a gente fala de meio ambiente, isso não é informação sensível. Quando a gente fala de resíduo, quando a gente fala de recurso, quando a gente fala de energia, isso não é informação sensível. Então, com isso, a gente conseguiu, né, de fato, fazer esse engajamento. Ok? Bom, acho que agora eu consegui minha apresentação aqui. Mas vamos lá. Uma parte eu já conversei com vocês aqui. Aqui, né, como eu expliquei, né, quem eu sou, né, para onde eu trabalho, então não vou me estender mais nisso. Aí mostrando, né, acho que dá para visualizar, né, o que é o Distrito Industrial de Santa Cruz. Né? Então, aqui a gente vê que é um distrito que tem cerca de 22 quilômetros quadrados. Né? Então, eu falei das 19 empresas estabelecidas, tem 3 empresas que estão se estabelecendo, estão em fase de implementação agora, e aquele lá no canto lá são as empresas que realmente fazem parte desse projeto de simbiose industrial, atuam ativamente dentro desse projeto de simbiose industrial.
Aqui eu trago, assim, bem resumidamente, tá, os objetivos, né, da simbiose industrial. E uma coisa que é importante, né, a gente está falando de economia circular, aí, de repente, a Melissa, a Mariana fala de simbiose industrial, né? Então, como é que economia circular se encaixa, ou melhor, simbiose industrial se encaixa dentro da economia circular? Na verdade, a gente pode dizer que a simbiose industrial, ela é o braço industrial da economia circular. Vamos dizer, a economia circular aplicado à indústria, a um conjunto de indústria. Então, existe muita sinergia entre esse tema de simbiose industrial e economia circular. E a gente vai ver que isso surgiu já há bastante tempo, né? A gente fez um trabalho lá com a Dinamarca, com Kalundborg, onde tudo começou, né? Onde se cunhou esse termo, né? de simbiose industrial, que até então não era uma coisa que existia, mas ele foi um desenvolvimento orgânico, né? Que aconteceu em Kalundborg, e hoje a gente tenta trazer, né? E estamos conseguindo, tendo sucesso, esse modelo aqui para o Rio de Janeiro. Então, assim, o que a gente busca, né, com a simbiose industrial? A gente busca criar um ecossistema sustentável entre aquele conjunto de indústrias que faz parte do Distrito Industrial de Santa Cruz. Mais para frente eu vou mostrar que a simbiose industrial está criando braços um pouco mais longos do que o Distrito Industrial de Santa Cruz. A gente já consegue ver outros atores querendo entrar dentro desse processo, empresas vizinhas ao Distrito Industrial que vêm sinergia e que veem que podem ter vantagem e oferecer vantagens em termos, né, de circularidade, em termos de simbiose, né? Então, esse é um dos objetivos, criar esse ecossistema sustentável, né, onde nada se perde e, vamos dizer, tudo se transforma, né? Então, essa é uma das coisas. A gente fala também em fechar ciclos, né, que é o próprio conceito da economia circular, fechar ciclos de materiais e energia. Minimizar danos ambientais, trabalhar com descarbonização, isso deve ser uma meta perseguida por todos. A gente tem as questões climáticas e a gente tem que entender quais os tipos de energia a gente tem que utilizar, né, para sermos mais eficientes, né? E a gente tem que ver que a energia também pode ser um subproduto, também pode ser considerado um resíduo, e ele tem e deve ser reaproveitado internamente nas empresas, mas também por outras empresas, né? E, finalmente, atrair novos negócios, né? A gente percebe que a simbiose industrial, ela traz essa vertente de ter a possibilidade de atrair novos negócios, porque uma vez que a gente trabalha dentro da otimização dos recursos, dentro da própria empresa, a gente vê que aqueles recursos que sobram, de alguma maneira, pode ser utilizado por outras empresas, e essas empresas podem ser atraídas para uma determinada região geográfica para aproveitar esses recursos. É sempre importante, né, e cada vez mais a gente vê que a simbiose industrial ela não existe sozinha, ela é uma coisa de compartilhamento, de parceria, né? Então, assim, quando a gente fala de simbiose industrial, tem alguns atores, alguns players que têm que estar envolvidos. Então, a gente tem não só as indústrias, mas o governo que está com a gente desde o início, né? Então, e a gente precisa deles cada vez mais, a gente precisa das políticas públicas que nos auxiliem, né, a desenvolver esse processo. A gente precisa do conhecimento, tecnologia, inovação, a gente precisa das universidades, a gente precisa dos centros de pesquisas para desenvolver novas possibilidades, novas formas, novas maneiras de aproveitar melhor esses recursos que a gente tem e criar possibilidades novas. Tudo isso incluído dentro da sociedade civil, a gente está incluído dentro de uma comunidade, a indústria tem essa obrigação também de interagir, e também tudo isso dentro do ambiente que a gente está lá inserido, né? Então, isso é muito importante saber essa forma de trabalhar e como a gente tem que trabalhar com esses diversos players. Dentro da abrangência, que eu vou passar bem rapidamente, mas a gente vê vantagens em termos de reaproveitamento de energia, a gente vê possibilidades em reaproveitar e compartilhar utilidades de empresas. Então, por exemplo, aquilo que não é core para a empresa, ela pode utilizar de maneira compartilhada. Então, energia,
gás comprimido, tratamento de águas efluentes, são coisas que, porque uma empresa tem que ter uma estação de tratamento de efluentes, se ela pode ter um local que esse efluente, por exemplo, é tratado e pode ser distribuído, ou esse efluente é transformado numa água de reuso, que pode ser até comercializado com outras empresas, né? Então, são essas possibilidades, né? Possibilidades relacionadas a serviços, por que não, né? Então, a gente tem transporte de pessoas, transporte de matéria-prima, que pode ser, de fato, compartilhada, tecnologia e inovação, o próprio desenvolvimento econômico. Então, são coisas que a gente consegue passar. Falando um pouquinho mais a gente começou a falar que a Simbiose era um projeto, mas a gente viu que ela é muito mais que um projeto, ela é um programa, porque ela não vai terminar, assim como acontece em Kalundborg, que é a cidade da Dinamarca, o distrito industrial da Dinamarca, do qual a gente se baseou e estivemos lá, né? Então, tanto as indústrias de Santa Cruz quanto o governo estivemos lá, participamos disso, né? E aprendemos muito com eles, né? Então, assim, isso aí é algo orgânico. O Kalundborg, ele não termina, ele não tem começo, meio e fim. Então, o programa de simbiose também não tem começo, meio e fim. Então, a gente está num passo a passo até, né, a gente conseguir evoluir mais dentro desse conceito, né? Essa primeira fase, é o que eu falo, foi o primeiro trabalho que as indústrias fizeram em conjunto, onde elas perceberam as primeiras oportunidades de simbiose, algumas reais, que já estavam acontecendo, e outras potenciais, né, que a gente tinha oportunidade de acontecer. Mas isso foi o primeiro desenho. E esse desenho ele se transformou muito ao longo do tempo. E isso é um horizonte de 1 ano que eu estou falando, tá? Eu vou até passar para o outro. Porque a gente teve um aporte aqui, então, de novo, agradeço, né, ao governo, né, a secretaria, as relações internacionais, que conseguiram realmente fomentar, né, um projeto que trouxe os experts da Dinamarca, do Kalundborg aqui, que nos ajudaram, né, a mapear e abrir um pouquinho os nossos horizontes do que mais a gente pode fazer nessa conexão, nessa sinergia entre as indústrias. E aí, a gente chega, né, em algumas propostas que a Dinamarca trouxe para a gente. Então, a gente foi muito mais além. Vamos trocar resíduo como matéria-prima, ou como insumo, o efluente podendo ser utilizado. Isso a gente sabe que tem que fazer, isso não é difícil de fazer. Serviços compartilhados, a gente sabe que pode evoluir nisso, mas o que mais que a gente pode incluir nisso? E aí, esse é o final, esse é o fluxo final que a gente chegou. Então, vocês veem... É o final do agora, porque, como eu falei, é um programa, não é um projeto. Então, o que nós temos agora é essa possibilidade, né? Então, vocês já conseguem ver o tanto de trocas que já é possível vislumbrar. E dentro dessas trocas, aí a gente já começa a ver oportunidades de energia limpa, né? Estamos aqui do lado desse marzão enorme, então a gente está falando da economia azul. Então, como é que a gente pode aproveitar essas energias renováveis, transformar essa energia... A energia do Brasil é uma energia limpa, uma energia hidrelétrica. Então, como é que a gente pode fazer isso, se transformar, por exemplo, num tipo de energia que a gente pode utilizar de maneira mais fácil, que seja estocável, que é, por exemplo, o hidrogênio de baixo carbono? Como é que a gente pode transformar, por exemplo, resíduos orgânicos ou resíduos de efluente em biometano, e esse biometano ser também utilizado pelas indústrias? E o excedente da indústria também é o gás carbônico. O gás carbônico é um excedente de indústria. Né? O CO2 é um excedente de indústria. E como qualquer excedente dentro de um processo de simbiose, a gente pode reutilizar. E a gente reutiliza produzindo outros produtos. É a famosa captura de carbono, captura, uso e estocagem de carbono. E aquele carbono que eu não consigo usar para fazer outro produto, eu posso pensar em estocar, coisa que a Petrobras já faz com bastante maestria aqui, desde muito tempo. Ela já estoca 20% de todo o carbono do petróleo que ela extrai. Então, assim, existem possibilidades. Então, esse fluxo ele começou a ficar muito maior, porque a gente começou a enxergar novas possibilidades. E outros players que começaram a querer entrar e se interessar pelo processo de simbiose industrial. Aqui eu vou passar rapidamente, porque são projetos, né, que a gente está trabalhando. Isso aí é o que eu chamo dos quick wins, são projetos rápidos, que a gente já tem grupos de trabalho trabalhando, fomentando, né, e que são fáceis de fazer.
E vamos ver aquilo que é mais complexo e demanda um pouquinho mais, né, de trabalho da gente, mas que a gente entende que vai conseguir, né, que é como a gente desenvolve, né, daqui para frente para onde a gente vai. Então, a gente já está com um projeto, inclusive com uma parceria com a Dinamarca e com as universidades, especificamente com a UERJ aqui, para desenvolver um currículo acadêmico para as graduações e pós-graduações, porque é importante passar esse conhecimento da simbiose industrial. Isso aí tem que vir junto com o conhecimento dessa nova força de trabalho que está chegando, para que elas já cheguem preparadas para a indústria com essa visão de simbiose, de economia circular. E aí, logicamente, desenvolver esses projetos de curto prazo, buscar novas parcerias, buscar linhas de financiamentos para a gente conseguir esses projetos de longo prazo, esses projetos mais estratégicos, né, de rever a nossa matriz energética, de investir em energia limpa e, finalmente, né, aquilo que a gente mais quer, que é a criação desse ecossistema sustentável. Então, se o que a gente fizer em Santa Cruz puder ser expandido para os outros distritos industriais do Rio de Janeiro, é aí onde a gente quer chegar, onde cada distrito é um ecossistema que se retroalimenta e consegue ser, né, o mais independente possível e utilizando e reutilizando todos os seus recursos. E é isso aí, gente. Obrigada a todos. A gente fala que o Distrito Industrial de Santa Cruz é a semente, na verdade, para a gente conseguir expandir para todo o território do Estado, né? A gente tem aqui quantos distritos industriais? 35 distritos. E, por enquanto, só a Edin está conosco nessa caminhada. Mas a segunda fase do projeto do Estado é, de fato, entender como isso acontece no território, superar algumas dificuldades e conseguir modelar para levar para os outros distritos industriais o mesmo sistema, com uma visão, eu acho, até, né, de futuro, diria, de curto prazo. 2030 está aí. Se a gente olhar para a exportação do Brasil, do Rio de Janeiro, se a gente não se adaptar, não se adequar e não produzir produtos mais circulares, não vamos conseguir colocar produtos na Europa. Então, assim, precisamos avançar nessa agenda com urgência. 2030 está aí. E aí eu peço para a Úrsula falar um pouquinho com a gente. Ela é do setor de embalagens, então, por favor, Úrsula. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar fazendo parte deste painel sobre economia circular e agradeço a todos pela disponibilidade e pela atenção. Minha apresentação está... Bom, ótimo. Estou aqui em nome da Meio Embalagens. Trouxe alguns números para apresentar para vocês. Nós somos uma indústria de embalagens, já contamos com mais de 30 anos de história, de atuação no mercado. Atualmente contamos com 25 distribuidores exclusivos, o que permite que a gente tenha uma atuação em praticamente todo o território nacional. Hoje contamos com 782 colaboradores na nossa matriz. E, neste ano de 2024, nós concluímos 20 anos de envolvimento e compromisso com projetos socioambientais. E, bom, acredito que alguns ou muitos podem estar se perguntando o que uma empresa do setor de transformação e ainda envolvida com plástico está fazendo aqui na Green Hill. Meu objetivo é poder esclarecer essa possível dúvida. Quero poder mostrar para vocês o nosso trabalho numa tentativa genuína de contribuir para a economia circular. E, por fim, eu vou encerrar com um pedido, mas eu vou deixar para o final. Bom, meu nome é Úrsula Mei Wang, sou designer de formação com ênfase em design de produto, faço parte da família fundadora da empresa e foi no ano passado que eu assumi a responsabilidade de implementar a agenda ESG dentro da empresa. É uma missão que não se faz sozinho, então foi neste momento que chamamos outros profissionais para estarem compondo a equipe e assim nós criamos, o Comitê de Sustentabilidade da empresa, conhecido também como MEIWA Ambiente.
E aqui vai a primeira explicação do porquê que a gente está aqui. A participação aqui na Green Hill está sendo o marco desta nova fase que a empresa está começando, deste novo capítulo, desse amadurecimento com compromisso com a sustentabilidade. E agora vou contar uma historinha aqui para vocês, juro que vai ser rápido, só para aproximá-los um pouco mais da realidade da empresa. Entre a década de 70 e 80, quando o nosso fundador ainda estava pensando do que ia se tratar esse novo empreendimento, parênteses que era um momento que nem palavra meio, nome meio existia. Ele estava muito interessado nas características e possíveis aplicações do EPS no setor alimentício. Mas tinha uma coisa que não estava fácil dele digerir, que ele ia contra os princípios dele, que o EPS, naquela época, era utilizado o gás CFC, que já era conhecido por ser um gás nocivo ao meio ambiente, e ele não queria ir com esse modelo. Então, ele demorou muitos anos nessa pesquisa até ele encontrar uma tecnologia que, de fato, permitia a fabricação do EPS com um gás alternativo ao CFC. E eu estou compartilhando isso com vocês para mostrar que a preocupação, o envolvimento com o nosso impacto, com a sustentabilidade, já existia antes mesmo da empresa surgir, da empresa ter forma. E não foi algo isolado àquele momento pontual, foi uma crescente até chegarmos no momento de hoje neste novo capítulo, realmente um verdadeiro amadurecimento desse compromisso com a sustentabilidade. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho aqui. Numa tentativa de contribuir para a economia circular, eu organizei essa apresentação em 5 etapas para mostrar desde o processo de produção, passando pelo consumo, coleta seletiva, cooperativa de triagem e, por fim, na reciclagem. Bom, começando no processo de produção. Na Meiwa, nós trabalhamos com diversas matérias-primas. No entanto, eu vou dar destaque a uma que é a mais polêmica, que é o EPS. Então, eu trouxe algumas características deste material que nós entendemos que são muito importantes. Primeiro, que é um material que ele permite o uso eficiente dos recursos naturais. Segundo, ele permite um desperdício zero de matéria-prima no processo de produção. É um material que conta com uma ótima relação entre matéria-prima utilizada por quantidade de produto transportado. Isso é uma relação que a gente ainda não encontra em outros materiais. E, por fim, é um material 100% reciclável. E destaco, sabemos que é reciclável e, porém, ainda conta com um baixo índice de reciclagem. E o nosso trabalho com todo o programa de reciclagem que eu vou apresentar para vocês é uma busca para mudar essa realidade. E assim nós passamos para a etapa do consumo. Na Meiwa, a gente entende que não existe projeto de reciclagem possível sem educação. Então, é nesta etapa que a gente entra com o nosso programa de educação, que ele acontece dentro do nosso guarda-chuva, do Meiwa Educa. Espera aí. Mais um. Ou não? Acho que não. Ok. Tá. Espera. Oi. Passou. Voltou. Mais um. Voltou muito. Jesus. Espera aí. Tá, foi. Para lá. Tá. Pronto. Então, a gente tem 2 principais atuações dentro do setor do nosso guarda-chuva, do nosso programa de educação. Um em que a gente atua especialmente dentro da sala de aula, com alunos de 5º anos das escolas públicas, e especialmente no município de Arujá. Também atuamos em outros municípios de forma isolada. E como é que funciona? A gente oferece uma introdução ao tema de sustentabilidade. E o nosso objetivo é poder instrumentalizar as crianças com pensamento crítico, de forma que elas mesmas possam realizar uma reflexão de entender como é o impacto, qual a relação com o resíduo que elas geram. Nós também levamos as crianças para conhecerem o espaço da fábrica, para entenderem todo o processo de produção, e a gente também leva elas para conhecerem o espaço da cooperativa, que é a grande cereja do bolo, né?
E nós também temos um trabalho com os nossos clientes, em que a gente estuda todos os canais de comunicação disponíveis, e nós desenvolvemos um material direcionado ao consumidor final para instruir ele de como ele deve descartar o resíduo. E aqui a gente faz esse trabalho não só falando da matéria-prima que utilizamos na empresa. Nós falamos e instruímos a respeito de todos os resíduos, porque nós entendemos que uma vez que a pessoa sabe como cuidar desse resíduo, que ele tem valor para outras pessoas depois que aquilo deixou de ter valor para você, isso já é o que a gente precisa transmitir, né? Então, aqui a gente passa... Tá, e aqui a gente entra no outro guarda-chuva da empresa, que é o Meu Recicla. Aqui é o programa de reciclagem, onde a gente tem diversos programas que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês. Tudo para contribuir para a reciclagem. Primeiro, começamos na coleta e logística. A Meioa costuma disponibilizar para os nossos clientes e parceiros pontos de entrega voluntário, que são espaços onde os consumidores conseguem descartar, depositar o seu resíduo pós-consumo, e aí nós realizamos a coleta até a cooperativa. Temos chamamos PEVs, nós temos eles em diversas regiões do Brasil, e contamos com diversas parcerias para a gente viabilizar essa logística. E na Grande São Paulo é onde nós temos onde a gente consegue também ter essa atuação direta como Meioa na parte da logística. Aqui eu trouxe a ilustração dos 2 tipos de cabines que a gente costuma disponibilizar para os nossos clientes. E aqui é a fotinho do seu Júlio, que é um dos principais integrantes da nossa equipe de logística. Aí... E agora a gente entra no espaço da cooperativa de triagem. Aqui eu trouxe algumas coisas que a gente faz na cooperativa, no entanto, a nossa contribuição e envolvimento com as cooperativas vai muito além do que está listado aqui. Bom, mas onde começa tudo? Tudo começa na concessão da máquina redutora de volume de EPS. Para quem não conhece essa máquina, que está ilustrada aqui na imagem, é uma máquina que permite a compactação do EPS em mais de 95% do volume original, o que permite, que facilita o transporte desse subproduto até a recicladora. Nós também investimos na infraestrutura do espaço. Cada cooperativa conta com uma realidade completamente diferente, então, muitas das vezes, nós realizamos a infraestrutura da parte elétrica, entre outros, sempre buscando melhorar as condições de trabalho do catador. Nós também realizamos manutenção da máquina redutora, oferecemos treinamento e a reciclagem de treinamentos sempre que necessário. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês que nós... Fico feliz de compartilhar com vocês que, neste ano, nós concluímos uma nova etapa de um dos nossos projetos, que nós desenvolvemos uma máquina redutora própria da Meioa. Então, até o momento, nós importamos algumas unidades de uma máquina redutora que é importada. E, neste ano, no mês passado, inclusive, nós concluímos o período de teste do nosso protótipo. Então, a partir do ano que vem, contaremos com novas unidades dessa máquina para distribuir para outras unidades de cooperativas. E... para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais desse trabalho, eu vou adorar recebê-los no nosso stand. Eu não tive como trazer a máquina aqui, no entanto, eu estou com um vídeo explicativo e vou adorar poder explicar em detalhes para vocês. Só passando aqui até chegar onde eu estava. Espera aí. Espera aí. Só mais um pouco. Aqui, só para mostrar as 2 imagens. Aqui está do lado esquerdo, é a máquina importada, que a gente já contava com algumas unidades, e a máquina do lado direito é o nosso novo projeto, que acabamos de concluir o período de teste. E, por fim, nós chegamos na etapa da reciclagem, que a gente adoraria poder estar reintroduzindo este material para transformá-lo em embalagem novamente. No entanto, nós temos uma barreira na parte legislativa, na parte legal. Então,
qual foi a forma que nós encontramos de fechar a circularidade desse material? Nós temos parceria com a principal recicladora de EPS do país, que é a Santa Luzia. Eles transformam o material do EPS pós-consumo em um novo produto com alto valor agregado. E eles trabalham especialmente com desenvolvimento de molduras, revestimentos, tudo voltado para a parte de construção civil. E foi essa forma que nós encontramos de realmente fechar essa circularidade. Então, nossa parceria acontece assim, a gente oferece tudo que é necessário para a gente garantir que esse material, de fato, chegue até a cooperativa, seja processado para que a recicladora possa transformar esse material em um novo produto. Então, com isso, nós chegamos praticamente no final, que eu só queria dar mais alguns destaques, que eu falei muito do EPS aqui, no entanto, não estou aqui para promover esse material, não estou aqui para promover nenhum material, na verdade. A economia circular, ela demanda por muitas mudanças, ela exige que a gente busque novas tecnologias, novos hábitos, e mais importante é a mudança de comportamentos. A gente entende que não adianta a gente substituir o material de um produto por outro que aparenta ser mais sustentável se os hábitos e os excessos continuam os mesmos. Então, na MEIU, a gente busca trabalhar com isso, a gente quer poder instruir o público ao máximo de como pode ser esse novo consumo, esse novo relacionamento. E nós estamos buscando por novos parceiros, inovações. A gente trabalha com esse material hoje, no entanto, não é que a gente está prometido com isso. A ideia é que, ao longo dos anos, a gente sempre esteja buscando qual é a alternativa mais sustentável para atender essa demanda que existe. Ela é muito latente que a gente tem hoje, né? Então, era isso que eu gostaria de deixar com vocês. A reflexão específica aqui é por que a gente não começa pela mudança de comportamento. E gostaria de encerrar com a nossa frase da MEIU, que é: um mundo sustentável começa com educação e compromisso. Muito obrigada. Obrigada, Úrsula. Parabéns pela coragem, viu? Porque você veio defender, entre aspas, o plástico. Eu também adoro, defendo, tá? Claro que o plástico ele virou um vilão, mas ele, na verdade, acabou sendo uma bandeira para um olhar que a gente precisa ter sobre o nosso comportamento, né? Hoje, o resíduo que está no mar, e a gente lançou hoje a estratégia de enfrentamento ao lixo no mar do Estado, o resíduo que está no mar é o plástico que é visto. Mas o pescador da Baía de Guanabara, quando sai para pescar resíduo na Baía de Guanabara, ele volta com pelo menos um sofá por cada vez que ele sai para pescar. Então, assim, não é só o plástico, não é o vilão, é o nosso comportamento, é a gestão do material, é a nossa forma de consumir, de produzir, consumir e, no fim, fazer a gestão desse material, né? Então, de fato, vocês trouxeram, aparentemente, uma solução importante, porque o isopor, né, EPS é isopor, né, para a maioria aqui só traduzindo, o isopor, muita cooperativa do Rio de Janeiro, por exemplo, não recebe, é um material que eles não recebem, porque é muito leve, muito volume, e aí eles acabam dizendo que não é economicamente viável, não tem muito quem receba, quem recicle, e ele acaba indo para um aterro sanitário, ele voa pela Quer complementar? Não só se você me permite, que realmente, assim, a gente tem essa... É uma realidade que a gente está buscando poder mudar e convidar mais pessoas para se envolverem, porque eu não queria estar aqui como uma defensora desse material, mesmo porque não é uma coisa, não é a nossa bandeira. A nossa bandeira, o nosso trabalho na MEIU é garantir o nosso luxo de poder transportar os nossos alimentos. A gente fornece a solução para armazenar e evitar o desperdício que foi dito logo no início, né? Então, a gente trabalha com essa problemática. Então, a gente tenta entender quais são as melhores alternativas, tecnologias, para a gente conseguir garantir isso com qualidade. E, realmente, assim, hoje, e nós esperamos, e a gente quer poder se envolver ainda mais com novas tecnologias, e precisamos de muita gente envolvida nisso. Então, sim, é um grande desafio. Não, e é um caminho longo, complexo. Vocês buscaram solução para uma questão que não é só de vocês, né? O isopor, ele é, de fato, um produto que
trouxe muita inovação. Ele hoje ajuda a transportar muita coisa que antigamente a gente não faria chegar a longas distâncias, né? Pela capacidade de reter termicamente, enfim. Então, soluções como essa, para um fim de vida em que a gente eleva o produto de único uso a um produto de longa durabilidade, né, nas nossas casas, é incrível. Parabéns pelo trabalho de vocês. E, por fim, lembrando que a gente, agora como consumidor, né, falando, a gente consome aquilo que o comércio nos oferece ou bota na prateleira. A gente escolhe o que consome, mas a gente também tem ali do outro lado o supermercado, a loja, que coloca à nossa disposição os produtos. E aí vamos ouvir um pouquinho da Rede Zona Sul, que tem muitas ações voltadas para a sustentabilidade e é um ator importante se a gente pensar na cadeia da economia circular. Por favor. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia Anjos, sou engenheira sanitarista, ambiental e de segurança do trabalho do Supermercado Zona Sul. E é um prazer estar aqui na Green Rio, tá? Obrigado pelo convite. Para estar junto na mesa com profissionais e pessoas que têm feito a diferença aqui na sustentabilidade. E eu gostaria de trazer um pouquinho o que o Supermercado Zona Sul, como comércio varejista, no setor alimentício, vem fazendo sobre economia circular e rastreabilidade. Tá? Nós somos uma empresa de 65 anos do mercado e nós temos diversos produtos. Nós temos diversos produtos que estão dentro da economia circular, tá? E diversos projetos também. Então, dentro do conceito da economia circular, simplesmente, o que a gente quer? Reduzir desperdício e promover a reutilização. Então, dentro disso, nós temos, em média, todos esses projetos que fomentam isso. Assim está melhor? Está melhor para ouvir, né? O nosso primeiro projeto sobre economia circular é uma central de reciclagem própria. Nós geramos mensalmente cerca de 315 toneladas mês de produto seco. Então, quando nós pensamos sobre um projeto para desenvolver isso, nós pensamos prioritariamente na rede de cooperativas. Só que, conversando com o nosso RH, nós vemos que tínhamos cerca de 500 currículos de pessoas que não tinham oportunidade de trabalho. E aí eu pensei, por que não criar uma central de reciclagem própria e empregar pessoas que não tiveram oportunidade de trabalhar, que não tiveram oportunidade de estudar? E aqui, trabalhando, eles vão estudar. E esse foi o primeiro projeto. Nós contratamos 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, todas elas estudam. Nós criamos uma função no Rio de Janeiro que não existia, que é a função do operador de reciclagem. Então, todos esses resíduos, eles são separados, eles são preparados para voltar para a indústria em novos produtos. E um desses projetos também, como a Marina falou muito bem, a transformação de tecidos, né? A gente tem um problema com uniformes muito grande. A gente gera cerca de 4 toneladas ano. E aí, o que nós pensamos sobre isso? Nós chamamos algumas escolas de samba e falamos assim, o que você acha da gente fazer um projeto para a gente pegar os nossos uniformes e fazer a parte interna das alegorias e adereços, porque aquela parte machuca, eu não sei se alguém aqui já desfilou, mas existe muito ferro e machuca, né, o folião. Então, todos os uniformes, eles são para cobrir. Nós fizemos uma parceria com uma fábrica que faz um tecido mais respirável, justamente para quando tiver essa demanda, essas empresas, essa cooperativa de costura consiga utilizar os nossos uniformes bem para as alegorias e adereços.
E aí a gente ajuda, quando sobra, eles destinarem. Então, foi uma parceria que nós fizemos que ajudou muito, tanto a eles quanto a gente, porque era muito, muito resíduo, realmente, de têxtil, né? E a gente conseguiu essa solução. E, assim, a gente tem o PEV também, espalhado por todos os nossos supermercados, que é o ponto de entrega voluntária. Então, o nosso consumidor que tem óleo em casa, que tem plástico, vidro, ele pode se dirigir a um supermercado e deixar lá o seu resíduo, que a gente dá uma destinação mais adequada, tá? Nós tivemos uma parceria com a Vaiki, que é uma empresa que produz ecobag a partir de sacola plástica. Como supermercado, e é um supermercado que não cobra, né, a sacola plástica, o Zona Sul não cobra a sacola plástica, porque a gente entende que a sustentabilidade tem que vir da gente, né? Eu não posso colocar isso para o meu consumidor final. Então, a gente promove essa questão da ecobag. Nós chamamos uma empresa para produzir ecobag de todo o resto de produção de sacola plástica. E o nosso consumidor, quando não quer mais sacola, estou cheia de sacola em casa, ele devolve isso para a gente e a gente produz ecobag. A gente doa para algumas instituições e ela também é vendida nos nossos supermercados. A gente tem produção de móveis de madeira, a gente não tem mais custo com imobiliário, né? Quem está dentro da indústria, quem está dentro de escritório sabe que uma grande demanda é comprar mesa a todo momento e a gente não compra mais mobiliário. Todo mobiliário é produzido através de caixas, e a gente produz mesa para o escritório inteiro. E é uma forma de sustentabilidade, é uma forma da gente reintroduzir esse material como aproveitável, né? E a compostagem. A compostagem, pegando também a fala de um dos nossos colegas, a maior perda do supermercado entre o produtor e o consumidor final, a Mariana falou 30%. E é mais ou menos essa média, mas é em média 22%. Né? A gente faz esse balanço a cada 6 meses. Então, é muita perda. A gente perde mensalmente cerca de 8 toneladas de produtos muito bons. A gente joga fora. Então, visando isso, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa, porque tem muita gente passando por situações de vulnerabilidade alimentar, e a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. E nós chamamos assim alguns parceiros, o FRJ, com o LURB e a Secretaria de Assistência Social, através do CRAS, para cadastrar famílias para receber esses alimentos. Então, nós montamos o banco de alimentos e nós beneficiamos hoje 800 famílias que vivem em torno do Caju, que é o menor índice de IDH do Rio de Janeiro. Então, são 800 famílias que são cadastradas pelo CRAS, e aí eu quero parabenizar o trabalho do CRAS, que é lindíssimo. Eles fazem um trabalho muito bem feito, assistindo as famílias. Não é simplesmente pegar cestas e doar. Eles entendem a necessidade de cada família, quantas pessoas tem ali, o que se pode ser produzido ali, e traz para a gente tenta enquadrar isso nos nossos projetos de circularidade. Então, assim, esses são os nossos projetos, tratando de economia circular. Não consigo passar. Passei. E falando um pouquinho de rastreabilidade, nós temos uma rastreabilidade bem assídua em relação ao nosso hortifruti, tá? Nós temos hoje na nossa rede 120 produtores locais, pequenos produtores, que a gente fomenta isso, porque a gente precisa saber o que está indo para o nosso consumidor. Então, é importante para mim saber a forma que ele está sendo produzido, o que ele está utilizando naquele solo, o que está acontecendo ali na cadeia logística dele. Então, isso é importante. Então, quando nós sentamos como produtor,
a gente precisa ter uma visão, toda vez que um produtor chega para mim para conversar, eu quero entender, primeiro, a necessidade dele, segundo, o que falta para ele produzir melhor e o que a gente, como empresa varejista, pode contribuir para que ele produza esse alimento de uma forma mais sustentável, tanto para as pessoas, para os clientes internos, quanto para a gente, porque isso vai no preço também, né? Porque senão a gente acaba repassando isso no preço para o consumidor final. Então a gente quer entender isso da melhor forma para que a gente consiga patrocinar, às vezes, uma estufa para produtos orgânicos, né? Para que ele consiga produzir em larga escala, visando o meio ambiente e não jogando isso no preço para o consumidor final. Então, a gente tem essa visão de rastreabilidade do produto e dentro da sustentabilidade. Deixa eu ver se passa mais um slidezinho. Aqui. Nós temos uma cadeia dentro do Ceasa, e aí a colega falou sobre o isopor, né? A gente recebe muita coisa em isopor. E o isopor é um resíduo que é uma questão, né? A gente não tem muita utilidade para isopor. Então, nós fizemos algumas parcerias com algumas indústrias químicas que eles recolhem todo o nosso isopor, não existe custo nenhum, o custo é nosso, né, de logística. Eles recebem o nosso isopor e eles transformam o isopor numa massa, como se fosse uma acústica térmica em relação a som. Então, eles usam esse material vindo do supermercado, que a gente tem, em média, quantas toneladas, Isabela? 3 toneladas, né? Em média, mês. 3 toneladas, em média, só de isopor. É muito isopor. E isopor, você não tem um tratamento para ele específico. Então, nós fizemos essa parceria com a indústria para que esse isopor fosse melhor tratado e destinado. Bem, queridos, eu gostaria de agradecer o convite. Quis falar um pouquinho sobre o que o Zona Sul, como empresa varejista, tem feito em relação à circularidade, à economia circular e à rastreabilidade do produto, porque às vezes a gente compra o produto na prateleira e não tem noção do quanto a empresa está preocupada em relação a isso. Então, gostaria de agradecer. Se vocês quiserem conhecer mais sobre os nossos processos de sustentabilidade, tem o nosso site ali, do zonasul.com/sustentabilidade, tem todos os projetos lá. E outra coisa, a gente também gosta de parcerias. Então, assim, a gente está sempre aberto a ouvir pessoas, empresas, para uma parceria. Tá bom? Obrigada aí, Mariana. Obrigada a todos. Bia, você voltou. Pelo tardar da hora, a gente não vai abrir para pergunta. Acho que a gente conseguiu caminhar por todos os olhares aqui, Bia, da economia circular. Agradeço muito a composição da mesa, Oriana, muito obrigada. Queria dizer que a gente está avançando numa conversa com a OCDE, posso? Para fazer um estudo, né, da estratégia, e a Oriana é nossa grande parceira nisso, e conectando a economia circular com a economia azul, porque a gente já viu que andamos de mãos dadas, né? Afinal de contas, é tudo economia da terra. É como a gente produz, consome e vive, garantindo a sustentabilidade na terra, né? Então, Bia, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos da mesa. Boa tarde para vocês.